Olá, amigos e amigas! Que maravilha ter vocês aqui! E todos os que estão chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos! Finalmente, eu descobri que a única razão de estar vivo é aproveitar cada momento das nossas vidas com alegria e motivação e sentir as energias positivas vibrando dentro de nós. A felicidade existe para quem sabe desfrutar cada momento da vida como se fosse único. Cultive os seus sonhos, valorize os seus desejos, busque os seus objetivos incansavelmente. Quando acreditamos que somos capazes, tudo é possível. Viva o hoje, viva o agora, porque o amanhã só a Deus pertence. Vocês estão preparados? Eu não ouvi nada. Vocês realmente estão preparados? Esse é um vídeo de agradecimento a Deus e a vocês, porque nós chegamos na marca de 1000 inscritos. E o crescimento do canal só acontece porque vocês assistem os nossos vídeos. Meu muito obrigado e eterna gratidão a cada um de vocês. Vai aí uma retrospectiva do nosso trabalho, que vem evoluindo cada vez mais para entregar para vocês o melhor. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Lene. Hoje nós vamos fazer um pavê de leite ninho com morangos delicioso. Vamos à receita? Em uma panela nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, uma gema peneirada, uma xícara de leite em pó, a minha xícara tem 200 ml, duas caixinhas de creme de leite. Uma colher de sopa de baunilha, uma colher de sopa de amido de milho, eu estou colocando uma colher bem cheia. Vamos mexer para misturar. Eu estou misturando bem para não correr o risco de empelotar. Só agora nós vamos jogar o leite, são 2 xícaras de 200 ml. Agora nós vamos ligar o nosso fogo, temperatura média para baixa e ficar mexendo sem parar. Esse é o ponto. Nós vamos desligar e aguardar esfriar. O nosso creme já esfriou. Agora eu vou acrescentar 150 gramas de chocolate 50% amargo. Nós vamos molhar os nossos biscoitos
bem rápido para não encharcar e colocar na travessa. E uma camada do creme. Uma camada de morango. Biscoito. Agora nós vamos colocar o restante do nosso creme. Outra camada de morangos. Bom, pessoal, finalizamos a nossa receita. Eu coloquei mais uma camada de creme, polvilhei leite em pó por cima e decorei com morangos. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Um beijo e até a próxima receita. Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos novamente. A receita de hoje é lasanha bolonhesa. Vamos começar? Aqui eu tenho uma panela já com água fervendo. Eu vou colocar 300 gramas de massa para lasanha pré-cozida. Vou cozinhar durante 5 minutos. Pessoal, eu não vou cozinhar muito para ela não ficar muito mole. Então agora eu vou desligar o fogo e colocar em água corrente para dar um choque e brecar o cozimento. Lavei e escorri a massa em água fria. Eu coloquei na tigela água para que não grude. Assim fica mais fácil manusear na hora de montar a lasanha. Fica a dica aí para vocês. Agora vamos ao molho. Vou colocar um fio de azeite. Vocês podem também usar óleo. 500 gramas de carne moída. Uma cebola. 2 dentes de alho. Sal, pimenta do reino e orégano. Nós vamos mexer para cozinhar um pouco a carne. Carne cozida. Agora eu vou colocar 2 sachês de extrato de tomate. Salsinha. A salsinha é a gosto. Agora nós vamos desligar o fogo. Provem o sal para ver se está no gosto de vocês. Para mim tá ótimo, agora eu vou reservar. Próxima etapa, molho de queijo. 400 gramas de creme de ricota. 200 gramas de cream cheese, 200 gramas de mussarela ralada, 50 gramas de queijo parmesão ralado, um ovo, salsinha.
Reservar. A minha travessa tem 26 por 33, pessoal. Então nós vamos forrar ela com a carne. Uma camada de massa. Uma camada do nosso molho branco. Aqui nós vamos espalhar com a colher. Uma camada de massa. Outra camada de molho. Trezentos gramas de mussarela ralada. Cobrir com papel alumínio. Vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus de 15 a 20 minutos. Após 20 minutos, nós vamos retirar o papel alumínio e deixar mais alguns minutos apenas para gratinar. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem. Curtam o canal, compartilhem com os amigos. Inscrevam-se no nosso Instagram. Um beijo e até a próxima receita. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é pavê de abacaxi com mousse de leite ninho. Vamos à receita? Em uma panela, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho, duas gemas peneiradas, cinquenta gramas de coco ralado, 200 ml de leite de coco, quatrocentos ml de leite. Vou ligar o fogo em temperatura média para baixa e mexer sem parar. No ponto que ela está borbulhando, nós vamos acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha, uma caixinha de creme de leite. Vamos mexer e desligar o nosso fogo. Aqui eu tenho um abacaxi pérola. Eu piquei e tirei todo o talinho. Eu deixei só aquela parte mais mole do abacaxi. Uma xícara de açúcar. 200 ml de água. Ligar o fogo em temperatura média e esperar cozinhar o abacaxi. Notem que a água já secou praticamente toda, então agora eu vou desligar e reservar. Vamos à montagem. Uma camada de creme. Estou utilizando
o biscoito champanhe, mas vocês também podem colocar o biscoito maisena, que também dá super certo. Vou passar rapidamente no leite, é apenas para molhar, não pode amolecer muito o biscoito. 1,5 pacote é o suficiente para essa receita. Outra camada de creme. Abacaxi. Creme. Biscoito. É importante pressionar um pouquinho o biscoito no creme. Vou levar à geladeira. Próxima etapa, mousse. 1 latinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. (200 gramas de leite em pó). Bater até misturar bem. 1 sachê de gelatina incolor sem sabor, 12 gramas. 5 colheres de sopa de água fria. Nós vamos hidratar a gelatina. Ela já está firme. Vou levar ao micro-ondas por 15 segundos. Importante, não pode deixar ferver. Também pode ser feito em banho-maria. Gelatina derretida, vamos levar ao mousse e bater rapidamente apenas para misturar. Agora eu vou colocar o mousse sobre os biscoitos. Vou levar à geladeira por no mínimo 4 horas. Finalizamos a nossa receita. Eu decorei o pavê com chantilly, mas caso vocês não gostem, o coco ralado também dá certo e fica delicioso. Eu espero que vocês gostem. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Um beijo grande e até a próxima receita. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é pudim de milho verde. No liquidificador, nós vamos colocar 1 latinha de milho verde. Esse milho já foi lavado e escorrido. (200 ml de água). Vamos bater. Agora nós vamos peneirar. Vamos transferir a nossa mistura para uma forma de pudim. Essa forma que eu estou utilizando é 22 centímetros. 2 xícaras de açúcar. Misturar. Vamos ligar o nosso fogo em temperatura média e aguardar até ferver. Agora que ela levantou fervura, nós vamos baixar o nosso fogo e deixar por mais 5 minutinhos. Após 5 minutos, vocês desliguem o fogo. Já passou 5 minutos. Esse é o ponto da nossa calda. Agora nós vamos desligar o fogo e reservar. Vamos ao pudim. 1 latinha de leite condensado ou caixinha.
395 ml de leite. É a mesma medida da latinha de leite condensado. 3 ovos peneirados. 1 colher de sopa de leite em pó. 1 colher de sopa de essência de baunilha. 1 latinha de milho, lavado e escorrido. Bater até virar uma mistura homogênea. A calda já esfriou, agora nós vamos colocar o pudim sobre a calda. Notem que eu vou colocar sobre a forma, não vou jogar direto na calda. Quem quiser coar o pudim também pode. Eu, como gosto com os pedacinhos de milho, eu acabei deixando. Esse processo aqui é bem lentamente. Agora nós vamos fechar com papel alumínio. Agora vamos levar ao fogo. Vamos colocar o nosso pudim sobre a panela, com bastante cuidado, e encher de água até a metade da forma. Vamos tampar, ligar o nosso fogo temperatura média e aguardar de 35 a 40 minutos. Pessoal, fiquem verificando a água, porque pode ser que ela seque. Então vocês vão sempre colocando um pouquinho a mais. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal para não perder nenhuma receita. Um beijo e até a próxima! Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. A receita de hoje é um couve-flor gratinado. Em uma panela, nós vamos colocar as nossas couves, sal a gosto. Vamos ligar o nosso fogo. Eu vou aguardar levantar fervura. Após levantar fervura, eu deixo mais 5 minutos. Vamos ao molho. Um ovo. Duas caixinhas de creme de leite. Duzentos gramas de mussarela ralada, vinte e 25 gramas de queijo ralado, uma pitada de orégano. É opcional, se não gostar não precisa colocar. Uma pitada de sal. O sal também é a gosto, se não quiser colocar, porque como tem sal no queijo parmesão ralado, também não tem problema. Nós vamos fazer uma camada de molho. Agora nós vamos colocar o couve-flor.
Nós vamos colocar o restante do molho sobre o couve-flor. Pessoal, eu vou colocar um pouco de queijo ralado em cima para gratinar, mas é opcional. Se vocês não quiserem colocar, não precisa. 25 gramas eu estou colocando. Vou levar ao forno 180 graus de 15 a 20 minutos, até gratinar. Essa é a nossa receita de hoje. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima receita. Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos fazer um gelado de cereja muito prático e fácil. Vamos à receita? Em um recipiente, nós vamos colocar 2,5 xícaras de água, lembrando que a água está quente. Vamos dissolver 2 pacotes de gelatina sabor cereja. Reservar. No liquidificador, 1 caixinha ou latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, esse creme de leite é sem soro. Cinco cerejas. Vamos adicionar a gelatina. Bater até virar uma mistura homogênea. Agora nós vamos levar a nossa mistura em uma forma untada com um pouquinho de óleo ou margarina. Levar à geladeira por no mínimo 3 horas até ficar firme. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhem o canal, deem um like. Não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Sigam o canal no nosso Instagram. Um beijo e até a próxima receita. Olá, amigos e amigas do YouTube. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A receita de hoje é um bolo gelado de chocolate. Antes de começar a receita, pessoal, é bom que vocês liguem o forno já para ir pré-aquecendo em 180 graus. Vamos à receita? 300 ml de leite, 4 ovos, 3/4 de xícara de chá de óleo, lembrando que a minha xícara tem 200 ml, 1,5 xícara de açúcar, vocês podem usar também o cristal ou o mascavo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Vamos mexer até virar uma massa homogênea. Lembrando que pode ser batido também no liquidificador.
Vou acrescentar meia xícara de achocolatado em pó. 1 colher de sopa de cacau em pó. Quem não quiser colocar o cacau, coloque em 7 xícaras de achocolatado em pó, também que dá certo. Vamos misturar novamente. Agora nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos mexer levemente, não precisa bater. Quem não tiver o fouet, também pode misturar com 1 colher. Aqui eu tenho uma forma 28 por 21 e 9 de altura, untada e enfarinhada com chocolate em pó. Então nós vamos levar a nossa massa. Vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 40 minutos. Também vou fazer o teste do palito. Se o palito sair seco, é porque já pode tirar o bolo. Enquanto o nosso bolo assa, nós vamos fazer o recheio. 1 caixinha e meia de leite condensado. 6 colheres de sopa de chocolate ou achocolatado em pó, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga. Nós vamos misturar tudo. Um litro e meio de leite. Nós vamos ligar o nosso fogo em temperatura média e ir mexendo sempre, até que ele fique um pouquinho mais firme. Levantou fervura, 300 gramas de chocolate meio amargo. Nesse processo, é bom deixar o fogo em temperatura baixa. Aqui, pessoal, vocês podem achar que está muito recheio, mas na verdade está o suficiente para o tamanho do bolo que eu estou fazendo. Vocês podem fazer a metade do recheio. Borbulhou novamente, então nós vamos desligar o nosso fogo e passar esse recheio para uma travessa. Aqui eu coloquei em um plástico em contato mesmo com o chocolate, para não criar aquela película. Agora nós vamos aguardar esfriar. Já assamos o nosso bolo, ele esfriou, eu cortei ao meio e agora nós vamos molhar. Aqui eu tenho uma misturinha de leite, leite condensado e chocolate em pó. Então nós vamos molhar bem esse bolo. O nosso creme já está praticamente frio. Eu vou acrescentar um pouco de cereja, mas caso vocês não queiram, também não precisa colocar. Vou misturar. Eu separei um pouco desse creme para fazer a cobertura. Então aqui eu já adicionei as cerejas, molhei uma parte do bolo, então nós vamos colocar agora todo o recheio. Coloquei a outra camada por cima, fiz uma leve pressão com as mãos. Eu vou molhar essa outra parte de cima. Colocar a cobertura. E agora eu vou jogar granulado por cima. Eu vou levar à geladeira de um dia para o outro. Caso vocês queiram servir ele um pouco mais rápido, vocês podem deixar apenas 4 horas. Essa é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Foi feita com muito carinho.
Não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos, inscrevam-se no nosso Instagram. Um beijo e até a próxima receita!